Beatriz, eu sou arquiteta. O vídeo que iria para o ar hoje não era esse, era aquela continuação do vídeo sobre iluminação. Mas eu fiz essa mudança porque eu recebi um e-mail hoje de manhã que me fez pensar muito com relação a isso e faz totalmente sentido eu responder ele publicamente e não só para essa pessoa que me mandou o e-mail. O título do e-mail, o assunto veio como custos de projeto. Assim que eu abri, eu achei que era para fazer um orçamento de projeto, mas conforme eu fui lendo eu vi que não era muito bem isso. No e-mail estava escrito o seguinte: após uns 3 meses procurando canais no YouTube sobre quanto custa um projeto, ainda não descobri. Parece um pacto de sangue, ninguém dá sequer uma ideia se é uma coisa acessível ao ser humano normal médio. Aí talvez a maioria vá atrás do seu Zé Pedreiro mesmo. Claro que existem inúmeras variáveis. O que eu gostaria que fossem claros, como uma concessionária de veículos, por exemplo. Eu tenho plena consciência de que eu não posso pagar um Audi, uma Land Rover ou uma BMW. Então nem me atrevo a entrar numa concessionária para olhar. Muito menos tomaria tempo de um vendedor que vive disso. Mas sei também que tem carros que eu posso sim comprar. Eu tenho como saber quais são. Por exemplo, eu tenho um HB20 automático. Porque eu quis? Não, porque eu necessitei de um por uma sequela de AVC, só posso dirigir com certas adaptações. Ok, ainda assim eu tive como saber de modelos mais ou menos sofisticados e escolher o que se adequaria melhor às minhas prioridades. E então planejar e providenciar isso. É isso que gostaria de encontrar em um canal de arquitetura. Uma média de valor que varia de tanto a tanto. Complexidade tal encarece X e etc. Vejo inclusive informações muito boas sobre alternativas de materiais para economizar a curto ou longo prazo. Alguns profissionais falam até em valor por hora. Vamos combinar? Estamos no Brasil, onde infelizmente há uma desconfiança muito grande com esse tipo de custo. Nos Estados Unidos, normal, mas lá também é um lugar onde não existe cartório para reconhecer firma no contrato. Assinou, está assinado. Aqui talvez os profissionais de informática consigam estabelecer isso, mas para o potencial cliente de primeira viagem que o arquiteto pode ter é um conceito difícil. Mas com sinceridade, ao menos eu não tenho cara dura de marcar hora no escritório de arquitetura para chegar lá e ver que aquilo não era para mim. Bora chamar seu Zé mesmo. Enfim, se você tiver condição de responder, vai ser inédito. Só espero que a máfia não te mate. Obrigada, sucesso e boa sorte com o canal. Eu fiquei um tempo pensando na resposta para esse e-mail, assim, alguns minutos. Respondi para ela, não dei valores, porque eu falei com ela que ia então gravar um vídeo para hoje à noite postar, que é esse vídeo que vocês estão vendo agora. Então sim, no vídeo de hoje eu vou dar valores com relação aos projetos. Mas antes, vamos explicar o que acontece para que o mercado de arquitetura seja dessa maneira. Eu conto com vocês pra vocês me defenderem dessa máfia aí, pelo amor de Deus, que eu tô morrendo de medo desse e-mail. Sério, a chance dos outros profissionais de arquitetura caírem de pau em cima de mim é muito grande, tá? Porque, vocês vão entender por quê. Vou chegar lá. É muito difícil a gente estabelecer um valor assim tabelado para preço de projeto, assim. Varia muito de acordo com o tipo de projeto, com a pessoa, com o profissional e tudo mais. Existem até cursos no mercado voltados para arquitetos para ensinar a gente a cobrar de maneira que a gente não pague para trabalhar. Mas por que é tão difícil? Existem várias razões para isso. Primeiro, olha só o que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo diz sobre o conceito de projeto. Olha só. Conforme Resolução CAL-BR 21, 5 de abril de 2012, projeto. Criação do espírito,
documentada através de representação gráfica ou escrita, de modo a permitir sua materialização. E assim por diante, é um parágrafo inteiro aqui. Mas peraí, criação do espírito. Só aí a gente já deixa claro a dificuldade que é a gente precificar. É uma criação, é uma arte. Só isso já faz ficar super, ultra, mega difícil da gente avaliar. Além disso, gente, a gente trabalha com pessoas. Quem trabalha com pessoas aí sabe da dificuldade que é. E mais do que isso, gente, muitas vezes a gente trabalha com o sonho de uma vida inteira de uma pessoa ou de uma família. São aquelas pessoas que juntaram dinheiro a vida inteira para poder construir as suas casas. E estão ali, nunca contrataram um arquiteto, geralmente, e não sabem muito bem o que fazer, não sabem como que funciona. Então é difícil para os dois lados. Quer um exemplo? Depois de muito tempo sonhando, eu e o Eric compramos um terreno. E não foi de supetão, a gente não decidiu de uma hora para outra. Foi muito bem pensado, muito bem planejado. E ainda assim, muito difícil. Primeiro, por conta do compromisso de pagar. E segundo, por medo de não conseguir concretizar o sonho. Que o sonho não é ter um terreno, o sonho é ter uma casa construída no terreno. E eu vou contar pra vocês, assim como acho que a maioria de vocês que está me assistindo agora, pra gente também não vai ser fácil. A gente vai ter que enxugar as contas aqui e escolher para onde que a gente vai colocar o dinheiro, colocar isso como foco para poder ter essa casa que a gente tanto quer. Não vai dar mais para beber Heineken, nem para passear pelas lojas da Foxtrot. Então olha o quanto que a gente está depositando de energia nesse sonho. Agora imagina você que não é arquiteto e que também está passando por isso. E que além de não saber se vai conseguir chegar lá ou não, que vai ter que cortar muitas coisas e fazer muitas escolhas para que tudo dê certo, você também não sabe nem como fazer. De certo modo, eu tenho alguma vantagem por ter um conhecimento técnico. Então, quando a gente foi comprar o terreno, uma noite antes, a gente tinha passado estudando as condições físicas do terreno, a posição do sol, a questão do desnível do terreno, para saber o que dá para construir, o que não dava para construir. Então a gente já foi para comprar o terreno muito bem definido, tá? E quando você está passando por isso e você contrata um arquiteto, você está depositando todas as suas fichas nele. Então a nossa responsabilidade é muito grande mesmo. E aí quando você pensa que o trabalho envolve o lidar com pessoas, a questão técnica, a questão de sonhos, expectativas das pessoas, só isso já relativiza muito a precificação de um projeto. Agora imagina um prédio com 50 apartamentos, 50 cozinhas iguais. Eu coloco a minha mão no fogo se algum projeto de cozinha ficar igualzinho ao outro. Se a cozinha foi entregue no osso, assim, né? Sem acabamento nenhum. Lógico, se a cozinha foi entregue com acabamento padrão do prédio, vai ficar um padrão. Não estou falando disso. Mas eu boto a minha mão no fogo que não vai ter cozinha igual a outra, a não ser que alguém veja a cozinha de outra pessoa e fale, eu quero cozinha igual a fulano. Aí tudo bem. Fora isso, cada projeto vai ser de um jeito. Vai ter gente que vai querer trocar o revestimento da cozinha, colocar um revestimento branco. Vai ter outro que vai querer colocar um piso X. Vai ter gente que vai querer rebaixar o teto de gesso só da cozinha. Vai ter gente que vai querer rebaixar da cozinha, da sala, dos quartos. Vai ter gente que vai precisar de um quarto a mais e você tem que conseguir colocar um quarto a mais dentro de um apartamento que tem a área bem delimitada. Então, cada projeto, mesmo que o espaço seja o mesmo, como são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, cada projeto vai ser diferente um do outro. Então, cada valor de projeto também vai ser diferente um do outro.
Além disso, cada profissional carrega com ele um certo nível de conhecimento técnico e experiência. Vamos fazer uma comparação meio chula, talvez você pode achar chula, mas é uma comparação que eu acho que vai dar para entender. Se você tem um certo problema de saúde e você vai, por exemplo, um problema bem específico, assim, um problema no joelho, tá? Vamos chutar aí. Você vai num clínico geral. Ele vai passar um tratamento para você que vai ser totalmente diferente do que um médico, se você fosse um médico especialista, top das galáxias, especialista em joelho, o cara só mexe com o joelho o dia inteiro. Ele vai te cobrar um valor muito mais alto pela consulta do que um médico clínico geral. E o tratamento também vai ser diferente. Então, o valor é diferente porque o tratamento é diferente. Porque o cara carrega com ele experiências e conhecimento que o outro não tem. Isso, gente, acontece com qualquer profissão prestadora de serviço, que depende, é uma coisa pessoal, é humana, não é exatas. A arquitetura já foi exatas, hoje não é mais, a arquitetura é humanas. Outra dificuldade é o mercado em si local. Um projeto feito em São Paulo, ele vai ter um custo muito mais alto do que um projeto feito aqui em Além Paraíba, em que eu tô aqui trabalhando em casa, sem sair de casa. Eu não tenho custo com deslocamento, eu não tenho custo com aluguel, eu não tenho custo, lógico que tem, né? No final das contas tem, porque eu tô aqui gastando luz, gastando energia com o computador e tudo mais, mas é muito diferente do que você manter um escritório na Paulista em São Paulo. Paulista em São Paulo. O custo lá vai ser muito maior do que o meu custo aqui. Então isso vai refletir diretamente no valor final do projeto. Isso, olha só, independente do conhecimento da pessoa. Não é porque eu tô aqui em Além Paraíba que o meu conhecimento... Além Paraíba, gente, eu tô falando aqui, mas é qualquer cidade pequena, assim, porque o acesso realmente à informação, até há um tempo atrás, o acesso à informação ficava meio que limitado às cidades grandes. Hoje em dia, com a internet, isso não existe mais. Mas tudo bem. Não é porque eu tô aqui numa cidade pequena que o meu conhecimento vai ser menor do que um arquiteto que está em São Paulo. O resultado pode ser até melhor. Então essas são alguns detalhes que dificultam muito a gente ter uma resposta específica para quem está procurando um padrão de preço de projeto. Inclusive o CAL, eles têm um manual que se chama Manual de Procedimentos e Contratação de Serviços de Arquitetura e Urbanismo. O nome é esse, eu vou deixar o link aqui na descrição que vocês podem acessar para ler. Nesse manual, eles ensinam duas maneiras de precificar um projeto, que é através do percentual sobre o custo de obra, que eu sei que em geral cobram, que é de 3 a 10% do valor total da obra. Vamos chutar 100 metros quadrados, vamos chutar que o valor seja R$1.000 o metro quadrado. Não é isso, é mais, depende da região, da época, tudo mais. Então você vai gastar R$100.000 para construir essa casa. Se o arquiteto cobra de 3 a 10% do valor investido na casa, que conta material, mão de obra, conta tudo. Isso significa que o arquiteto pode cobrar de R$3.000 a R$10.000 para fazer o projeto dessa casa. E eles também colocam um cálculo pelo custo de serviço, ou seja, você calcula o tempo que você gasta para fazer um projeto, o seu custo com espaço, deslocamento, mão de obra e tudo mais. Então eles identificam essas duas maneiras de cobrar por um projeto. Mas, como eu disse, isso varia demais, tá, gente? Demais mesmo. Então vamos ao que eu penso, gente. Projeto de interiores é diferente de um projeto de uma casa, ou de um edifício, ou de um galpão. São coisas diferentes. E eu trabalho especificamente com um projeto de interiores. Não que eu me negue a fazer um projeto de uma residência inteira, né? Um projeto arquitetônico, claro que não. É um maior prazer, adoro e pode mandar que eu faço. Mas o meu maior
volume é realmente de projeto de interiores. Um projeto feito para uma classe mais alta, por exemplo, vamos construir aí uma casa de 300 metros quadrados. Eu considero como sendo uma classe alta, você morar em um imóvel de 300 metros quadrados. Projetar para esse tipo de cliente é totalmente diferente do que projetar para um cliente que tem um apartamento de 60, 50, 45 metros quadrados, que é o que mais aparece aqui para mim. Dificilmente, gente, uma pessoa escolhe morar num apartamento pequeno porque quer. O que eu quero dizer é o seguinte: se te oferecerem um apartamento luxo, grande, e um apartamento de 2 quartos ou um quarto de 60 metros quadrados, e for do mesmo preço, qual você vai escolher? Já escolheu o apartamento grande, né? Geralmente o que define a escolha de um apartamento de 60 metros quadrados, 50, 45, 70 é a questão financeira. Bom, eu vou falar aqui, é claro que todo mundo quer um conforto, né? Um espaço confortável para morar. Não para de chegar e-mail aqui, tá? Porque eu mandei e-mail para minha lista de e-mails, eu mandei e-mail falando que teria esse vídeo hoje. Não para de chegar resposta aqui, gente, não para. Eu vou continuar usando esse exemplo que eu dei de um apartamento de 300 metros e um de 60 metros quadrados, tá? O que mais se faz é, por exemplo, o arquiteto que cobra por metragem quadrada, ele estabelece ali um valor e, independente do nível social, entre aspas, da pessoa, o arquiteto vai cobrar a mesma coisa. Eu não faço isso. Atualmente, um padrão de projeto de arquitetura atende muito bem a classe alta. A classe média e baixa, eu acredito que não seja esse tipo de projeto que a gente está acostumado a fazer até então, com esses softwares que a gente usa. Eu acredito que não seja a melhor solução. Não atende, o público é diferente, as pessoas são diferentes e todos eles merecem ter acesso à arquitetura. É necessário, gente, a arquitetura está por todos os lugares, está ao nosso redor, mesmo que você não perceba. Os projetos feitos para a classe média e baixa são muito mais participativos. A gente pega para fazer, a gente, classe média, povão, tamo junto. A gente pega mesmo para fazer. É o famoso DIY. Enquanto que a classe alta paga para mandar fazer, paga para outra pessoa fazer. Então a gente já entende que só isso daí já é completamente diferente. Gente, o YouTube talvez seja a rede social que mais cresce hoje. As grandes empresas de comunicação, como a Globo, por exemplo, estão investindo nos canais do YouTube e fazendo propaganda dos vídeos do YouTube na televisão, chamando o público da televisão para os conteúdos do YouTube. Por que isso está acontecendo? Sabe o que mais bomba no YouTube? São os vídeos que te ensinam a fazer alguma coisa. Como fazer não sei o que, não sei o que. Como fazer barato, não sei o que, não sei o que. É isso que tem mais visualização hoje no YouTube. Fora canal infantil, essas coisas assim. A Globo tá perdendo pro YouTube, gente. Tá perdendo pro YouTube. Tem muita gente que não assiste Globo mais, porque só assiste Netflix e YouTube. Eu sou uma delas. Nem TV a cabo mais eu assisto, nem TV a cabo. Mas e daí, né? O que o YouTube tem a ver com preço de projeto? Eu tô falando isso porque, como eu tô falando aqui do meu ponto de vista, do meu perfil, eu tenho que me basear totalmente no YouTube, porque o YouTube é o meu público. É de lá que vem praticamente 100% da minha demanda de projeto. Meus clientes são aqueles em que eu especifico a cor da tinta e eles mesmos que vão pegar para pintar a parede. Por quê? Porque eu faço isso. Porque eu incentivo as pessoas a fazerem isso. Porque eu sou assim. Por isso que meu público é assim também. Porque eu sou arquiteta raiz, que bebe água na garrafa PET. Esse copo aqui é só para enfeitar
só pra combinar com o azul que tem ali, ó. Só porque ele é o copo mais bonito que eu tenho aqui em casa. Porque a água mesmo é aqui, ó. Então eu quero que fique muito claro que o meu público, que o meu padrão de cobrança de projetos tem que ser diferente, porque esse padrão de mercado que existe hoje não se adequa ao meu público. Que fique claro, principalmente para os outros arquitetos que estão me assistindo. Outra coisa que muda bastante, pessoalmente, é que eu já até falei para vocês algumas vezes que quando eu lancei o canal, eu pude perceber a carência das pessoas, da maioria das pessoas, com relação à prestação de serviço de arquitetura. Não existe quase nenhum escritório que tenha o seu trabalho voltado para as pessoas de classe média baixa. Sei lá, ó, 90% dos escritórios trabalham para gente rica. E eu não faço parte desses 90%, eu faço parte dos 10 ou 5% que estão lutando para conseguir estabelecer um processo de trabalho que seja mais simplificado para que o custo diminua, para que o tempo diminua. Porque é muito complicado. Uma vez eu fui contratar uma arquiteta para trabalhar comigo e ela ganharia uma porcentagem do valor do projeto. E quando eu falei para ela o valor que eu cobro pelo projeto, ela falou: Lara, mas é barato demais. Eu falei: mas o meu público, essa é a minha proposta, essa é a minha proposta, é atingir essas pessoas que realmente sempre acharam que nunca poderiam ter um arquiteto. Só que o que eu preciso para isso? Eu preciso ter um tipo de desenvolvimento de projeto diferente dos escritórios atuais que trabalham com muita gente, muitos arquitetos e muito dinheiro. E, gente, o mundo está mudando muito rápido. Daqui a pouco vai ter software, programa, vai pelo telefone. Daqui a pouco vai dar para fazer projeto de graça pelo telefone. Então, se a gente, arquiteto, ficar parado no tempo, pensando que, sou intelectual, acabou, isso acabou. Gente, a internet abriu a possibilidade de um mundo de acesso que antes não existia para todas as pessoas, só existia para as pessoas de classe alta. Então, acho melhor tanto a minha profissão, a minha área, quanto várias outras abrirem os olhos para essa mudança que já está acontecendo. A gente já encontra pela internet para fazer projetos online. Você não entra nem em contato com o arquiteto igual eu faço aqui, que as pessoas cobram R$30 um metro quadrado. Você coloca lá, você faz o orçamento online, você acha R$30 um metro quadrado. É um processo diferente do que é feito aqui, mas já existe. Então, se a gente não abrir o olho, a gente vai ficar para trás. Então, vamos aos preços. Vou deixar claro aqui, eu não cobro por metro quadrado. Eu cobro por tipo de projeto, por dificuldade de projeto, por nível de detalhamento que aquele projeto vai existir. Eu cobro também por tipo de cliente. Sim, eu tenho um documento que eu mando para a pessoa, que não deixa de ser um trabalho social, em que a pessoa preenche a renda dela, preenche toda a situação de casa, de moradia, de renda, e em cima disso, não são para todos os clientes que eu mando, mas em cima disso eu consigo precificar meu preço de maneira justa. O que eu entrego nos projetos de maneira geral? Isso não é uma regra, mas de maneira geral eu entrego imagens em 3D, planta de layout, planta baixa ou planta de alvenaria. Qual que é a diferença entre planta de baixa e planta de layout? A planta de layout mostra a disposição dos móveis, tamanhos, dimensões de equipamentos e todas essas coisas. A planta baixa ou a planta de alvenaria já é a planta da parte construída, por exemplo, tamanho de janela, tamanho de parede. Além disso, eu entrego também planta de teto, ou de gesso, ou de iluminação, pode chamar, existem várias maneiras da gente chamar isso. Detalhamento de marcenaria e detalhamento de pedra.
Alguns projetos exigem também que eu entregue especificação de material, de louça, de metais, de luminárias, até de lâmpadas. Mas aí a gente já está falando para um nível de projeto mais elevado. Deixa eu explicar por que não são todos os projetos que eu entrego especificação de material, de louça e de metal. Porque não adianta eu colocar ali qual pia, qual cuba, qual revestimento que eu quero que a pessoa coloque na parede. Porque ela não vai seguir o que eu estou falando. Ela vai olhar pelo 3D, a aparência que aquele ambiente tem, e vai na loja mais próxima da esquina, da cidade que tiver, e vai atrás de promoção. E se não for igualzinho ao que está no projeto, ela vai comprar o mais semelhante. Aí é que eu digo que um projeto de classe média, baixa, é muito mais participativo do que um projeto de classe alta, que você vai lá, escreve, eu quero a torneira tal, a pessoa nem vai na loja, já manda aquela lista de acabamentos e materiais direto para a loja e já encomenda. A pessoa, a participação é mínima. Então essa, só para vocês entenderem a diferença com relação a isso. E o preço médio? É médio, tá, gente? Esse valor que eu tô passando aqui pra vocês hoje é referente ao mês de abril de 2019. Eu não sei quando que você tá assistindo esse vídeo, pode ser que já tenha passado muito tempo e que esse valor tenha sido reajustado. Mas hoje, de maneira geral, eu cobro R$ 1.500 para fazer um projeto de uma cozinha, que geralmente entra a área de serviço junto, porque são ambientes pequenos em que a área de serviço é integrada com cozinha, então vai tudo junto. Então é R$ 1.500 pelo projeto completo, igual eu falei antes, da cozinha e da área de serviço, R$ 1.000 pelo projeto de um quarto, R$ 1.200 pelo projeto de uma sala, que é um pouco mais complexa, é um pouco mais complexa do que um projeto de um quarto. R$ 1.000 também pelo valor do projeto do banheiro. Aí você pode me perguntar, poxa, mas um banheiro é tão menor que uma sala, você cobra a mesma coisa? Sim, porque o banheiro, ele é uma área molhada, exige instalação, é bem mais complexo projetar um banheiro do que uma sala ou um quarto. Então, se a gente for somar todos esses valores, né? Cozinha, com área de serviço, quarto, sala, banheiro, a soma sai, por exemplo, para um apartamento de até 3 quartos, a média de quanto eu cobro? R$ 4.700 para fazer um projeto de interiores com esses desenhos que eu falei anteriormente, tá? É a média, ok? Eu não sei se esse valor é 3 ou 10% do quanto o meu cliente vai gastar na construção dele ou na execução dos móveis e tudo mais. Não fiquem furiosos, colegas de construção. Esse valor é calculado em cima do que eu avalio da minha velocidade de trabalho, do meu conhecimento técnico que está aqui, em que muitas vezes, por conta da experiência, eu ganho tempo, porque eu não preciso muitas vezes pesquisar, porque muito eu já sei que está aqui dentro. Então eu acabo não perdendo tempo com isso. Eu acredito realmente que seja um valor que é justo para os meus clientes e justo para mim também. E respondendo ao vídeo lá que eu assisti no YouTube, que falou que um projeto de arquitetura é caro mesmo porque a gente estudou 5 anos, eu diria para essa pessoa, o seguinte, a nossa profissão é famosa por a gente ter que virar noites e noites trabalhando. Um professor muitas vezes trabalha muito mais do que a gente, lida com dificuldades muito maiores do que a gente pode ver aí em escolas, Suzano, e ganha muito menos. Estudar tanto quanto a gente, então não existe isso. Desculpa, é só minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.